Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem pessoal, para vocês que estão aí na aula EAD, tem um bom tempo que eu não apareci, né? Teve alguns motivos pessoais aí, tive que resolver, peço desculpas a demora. E agora vamos começar com o pé direito, começando com uma das matérias mais cobradas na nossa prova da Brigada Militar no quesito matemática. Começaremos hoje a nossa jornada na geometria espacial, que é a nossa terceira e última matéria a ser abordada em Matemática 3, onde a gente está falando sobre geometrias planas, relações métricas do triângulo, retângulo e agora, no último, geometria espacial para vocês. Calma que hoje não é a primeira e nem a última aula. Teremos, além dessa aula de hoje, a aula de outros sólidos geométricos espaciais. Hoje, por exemplo, falaremos dos prismas. Mas além dos prismas, também temos cone, pirâmide, esfera, paralelepípedo, cubo e muito mais, que são cobrados na nossa prova. Mas eu vou aqui passar o ouro para vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje, pessoal, como a gente acabou de falar, vamos falar sobre prismas. Prisma, pessoal, é um sólido geométrico espacial, onde ele é formado por bases tanto do chão quanto do seu teto iguais, tá? Toda vez que um sólido geométrico haver uma figura geométrica plana no chão sendo igual à da sua tampa, significa que ela é um prisma. Ah, Léo, então quer dizer que um cubo ele é um prisma? Sim, ele é uma figura geométrica espacial formado por base e o seu teto quadrados. Entendeu? Ah, Léo, então um cone, uma pirâmide, também é um prisma? Não. Por que não é? Porque ele não possui a base e o teto iguais. Ah, Léo, beleza. Até aí eu entendi. Então, o cilindro que cai na nossa prova, ele é um prisma? Não. Ah, Léo, mas como assim? Você acabou de falar que para ser um prisma é necessário que o chão e o teto dessa figura geométrica espacial seja igual, o cilindro é igual. Pois é, meu amigo. Mas aí agora vamos falar um segundo quesito, as chamadas arestas. Arestas são essas pontinhas aqui que dividem as arestas laterais, que são essa retinha aqui que faz a altura da sua figura, e as arestas das bases, que fazem, obviamente, propriamente dito, as bases da sua figura geométrica. Elas são ligadas por pontos, onde esses pontos é o inicial e o final de cada aresta. Para ser um prisma, não importa se seja quadrangular, se seja retangular, se seja triangular ou seja hexagonal, por exemplo, você vê que termina de ponta a ponta, diferentemente de um cilindro, que ele é formado por uma tampa e uma base circulares. Você não tem um ponto inicial ou final. Ele é um ciclo infinito. Beleza? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o cilindro também não é classificado como prisma, porque não possui arestas, que seriam os pontos iniciais e finais de cada reta. Beleza? Vamos lá, então. Então, pessoal, agora a gente já fez o conceito inicial, tá bom? Do nosso primeiro carinha que a gente vai estudar na geometria espacial, que são os prismas. E ele pode ser dado, como você já viu aqui, de diversas formas. O exemplo mais clássico é o prisma de base quadrangular, ou o prisma cubo. O cubo também é um tipo de prisma, que a gente vai estudar a parte na nossa próxima aula. Então, o prisma ele pode ser de base quadrangular, que é onde a figura geométrica plana da sua base e do seu teto são formados por que figura geométrica plana? Um quadrado. Por isso que se chama prisma de base quadrangular, porque ele tem origem das bases de um quadrado. Então, entendi, Léo. Se o prisma de base quadrangular ele é formado por uma base diária, né? De figura geométrica diária de um quadrado, então o prisma de base hexagonal ele é formado por uma figura geométrica plana de um hexágono. Tá correto? Exatamente. Por isso que ele se chama hexagonal. E assim por diante. Ó, prisma de base triangular regular equilateral. Por que regular, Léo? Porque o regular aqui significa que todos os lados são iguais.
Isso aqui não é só um exemplo para um triângulo de prisma equilateral, tá? Pode ser para um quadrado, pode ser para um hexágono, beleza? Porque eles são regulares. Se são regulares, todas as medidas de seus lados são iguais, ok? Ah, Léo, mas pode haver uma situação de que o nosso prisma ele pode ter uma base onde seus pontos são diferentes? Podemos sim. E o carinha que a gente vai mostrar é esse aqui. O prisma de base triangular regular. Ó, triangular retangular, desculpa. Por que triangular regular? Pensa comigo. Triangular retangular. Vem de que nome? Triângulo retângulo. Vamos lá. O que acontece nos triângulos retângulos? Mostra o quê? Que um dos catetos tem a medida diferente e a hipotenusa também. Entendeu? Então, o triângulo retângulo também ele é um triângulo que a gente pode fazer um prisma. Porém, é o único dos conceitos geral que vai entrar em exceção, como toda regra tem. Como a gente já sabe que os lados de sua base triangular e retangular são diferentes, obviamente, a área da base, que a gente vai estudar mais à frente, será diferente das outras. A área da base não, desculpa. A área lateral será, obviamente, diferente das outras. Calma que a gente vai chegar mais para frente e você vai entender mais um pouco, beleza? Até aí tudo bem, a gente já falou sobre os conceitos dos prismas, a gente falou quais prismas podemos falar, né? Esqueci. Além desses 4, podemos também dizer que existem prismas de base octagonal, de base pentagonal. O que é octagonal? É um prisma com uma base de um octógono. Pentagonal, prisma de base de um pentágono. Então, você vai de acordo com as figuras geométricas planas, que aí sim ela vai dizer o nome, o seu tipo de prisma e qual é o cálculo necessário a gente vai utilizar para aquele determinado problema. Agora vamos para a continuidade das nomenclaturas dos prismas. Bem, pessoal, agora vamos falar dos elementos exigidos no prisma. Todo e qualquer prisma, tá bom? Que nós iremos estudar, ele irá exigir o quê? O seu volume, a sua área da base, a sua área lateral e a área total, beleza? Ele vai sempre pedir uma coisa na história, pedindo no final determinar o volume, seja a área da base, seja a área lateral ou a área total. Ou então, dependendo da questão, ele vai pedir tudo isso e vai te dar só 2 informações. Geralmente, ele vai te dar ali um prisma, você já vai identificar a sua base do prisma, se é retângulo, se é um quadrado, se é um triângulo, se é um hexágono, se é um pentágono, e dali eles vão te dar também a altura. E dali em diante que você vai começar a fazer a sua conta. Então, ele já vai constituir. Calcule a medida da área da base, lateral, total, volume, do prisma, sei lá, triangular regular. Aí vai te dar de medida de altura igual a tanto e área de base igual a tanto. Só essas 2 informações já é o suficiente para você calcular tudo isso aqui. Então, é o que a gente falou. Os elementos exigidos numa questão de prismas, eles pedem geralmente ou volume, ou a área da base, ou a área lateral, ou a área total, ou então simplesmente tudo. Beleza? Agora vamos falar das fórmulas. Beleza, rapaziada? Vamos continuar. Vamos lá. Agora vamos falar das fórmulas, beleza? As fórmulas, pessoal, é o que eu sempre digo para os alunos EAD. 99% das questões às quais a gente vai resolver problemas de geometria, seja lá plana, espacial, analítica e até outros problemas matemáticos, tá? Nós vamos resolver com fórmulas. O nome já diz, fórmulas. A fórmula vem para quê? Para conseguir ser o antídoto de algum problema, de alguma causa. E na matemática não é diferente. A gente vai ter as nossas fórmulas para resolver nossos problemas matemáticos, beleza? Então vamos lá. Lembra que eu falei que os elementos exigidos numa questão de prisma, ele pode te pedir o volume, a área da base, a área lateral e a total? Então, nós temos aqui as fórmulas dela, beleza? Então vamos lá. O volume, pessoal, ele é universal. Assim, tanto o volume quanto a área total de qualquer prisma, repito, volume e área total vai ser a mesma fórmula. Seja com prisma de base triangular,
seja para um prisma de base quadrangular, seja um prisma de base pentagonal, hexagonal, qualquer prisma, pessoal, a área da base, a área total, desculpa, e o volume sempre vai ser o mesmo, a mesma forma, beleza? O que pode mudar, né, como toda regra há uma exceção, numa turminha sempre há um diferentão, né, que vai contra a regra, é na nossa área de base, onde a nossa área de base universal, onde a gente vai usar para todo e qualquer prisma, será essa aqui. Porém, essa fórmula aqui só vai ser usada apenas para triângulos retângulos, tá bom? Onde a gente vai usar para prismas com base triangular retangular, beleza? Agora, seja para um prisma triangular regular, que seria um triângulo equilátero, a gente vai usar essa aqui. Não somente para um triângulo equilátero de base, né? A gente vai usar para pentágono, para hexágono, para quadrado, tá? Então vamos saber qual o nome de cada um dessas nomenclaturas, tá bom? Como todos já sabem, né? Você já sabe que o V é de volume, o AT é de área total e o AB é de área de base. Aqui vai ser o quê? Altura, H de altura, tá bom? Aqui a gente já sabe que é área lateral e área de base, ok? Aqui, AFGL é o que? Área da figura geométrica lateral. E o NAP? O N aqui, ó, você está vendo aqui que tem um ordinário? É o número de aparições. O que é isso, Léo? Porra, tá me falando sobre coisa de fantasmagórico? Não acredito em Poltergeist, não. Calma, amiguinho, a gente não tá falando sobre Gasparzinho, não. A gente tá falando o número de aparecimento seria o número de faces de um polígono qualquer. Vamos aqui de novo ver aqui na nossa área. Olha assim, ó, a gente aqui tem a base. Imagine que aqui é o seu chão, ok? E aqui é o seu teto. Imagine que isso aqui é um quarto, beleza? Você não vai ficar flutuando no meio do nada, né? Tem que ter o chão do quarto. E também tu não vai dormir no relento. Você tem que ter um teto para dormir, né? E aqui é o seu teto do quarto, onde a gente tem 4 paredes. Essas 4 paredes a gente chama de faces, beleza? Tenho 1, 2, 3, 4 faces. Então, isso aqui, as suas paredes do seu quarto, é o número de faces que possui o seu quarto. Vamos supor que é um quarto de prisma de base quadrangular. São quantas paredes que você tem? 1, 2, 3, 4. Logo, suas paredes são as faces desse prisma de base quadrangular, vulgo seu quarto, né? Então, essas faces é o que a gente chama de aparecimento. Quantas faces possui um polígono? Isso, ou seja, número de aparecimentos da face, ou número de faces. Beleza? Vamos lá. E esse A, H, BH e CH? Isso aqui é como se fosse a medida da base lateral vezes altura, mais a outra medida da base lateral vezes altura e a outra medida da base lateral vezes altura. Isso aqui é a área da base do triângulo retângulo, tá? Essa aqui a gente usa para o triângulo retângulo e essa aqui a gente usa para o triângulo equilátero ou triângulo regular, tá bom? Não somente para o triângulo regular, mas também para, como eu falei, pentágonos, hexágonos, quadrados, tá? Somente o triângulo retângulo que vai usar essa aqui. A gente vai pegar exemplos a qual a gente vai saber como utilizar cada uma dessas formas. Beleza, amiguinho? Vamos para o nosso exemplo. Continuando, vamos para o nosso exemplo. Número 1. Vamos pegar um exemplo mais tranquilo e ao andar da carruagem a gente vai aumentando o nível de dificuldade a depender do polígono de base X a ser apresentado, ok? Vamos lá, sem mais delongas, exemplo número 1. Um prisma de base quadrangular regular. Opa! Quadrangular, já sei que, pô, todos os lados são iguais. Regular já me constatou que é um polígono que é todos os lados iguais de fato. Beleza? Guarde sempre isso. Toda vez que um prisma chamar de regular, é que todos os lados daquela base são iguais. Isso é importantíssimo os senhores saber. Pois se for um prisma de base triangular
e ele não vir com essa nomenclatura, isso pode te deixar na mão, né? Te deixar na dúvida se ele vai ser um triângulo qualquer ou se vai ser um triângulo equilátero. Beleza? Ah, Léo, pô, mas se não vir a nomenclatura, então vai ser um triângulo qualquer. Então a área da base do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2? Ok. E se for regular, vai ser essa? Não, vai ser um equilátero, né? Onde todos os lados são iguais, como eu disse. Então vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas vamos lá, continuando aqui. Tá? Porque essa questão não é de triângulo. Um prisma quadrangular regular tem 7 centímetros de aresta lateral e 5 centímetros de aresta de base. Determine sua área da base, sua área lateral, sua área total e o seu volume. Bom, pessoal, como eu disse, 99% das questões a qual você vai resolver sobre questões de geometria, tá? Você tem que não somente fazer as fórmulas, saber as fórmulas, mas também desenhar. Desenhar, às vezes, vai fazer você abrir a sua imaginação de uma forma mais correta, digamos assim, para resolver aquela questão. Não tenta fazer a questão de geometria sem ao menos você rabiscar o seu papel e desenhar aquela figura. Por mais que você não seja o Picasso, sei lá, o Da Vinci. Pô, você não é, mas você precisa de desenhar a figura para que você possa imaginar de uma forma mais clara e conseguir interpretar de uma forma melhor aquele seu problema. Detalhe, além da palavra regular dizer que todos os seus lados do polígono, né, são iguais, seja na tua base, é importante ressaltar que quando você falar que sua aresta lateral for de um número X, a sua aresta lateral nada mais é do que a altura do seu polígono, beleza? Pega essa aí, tá? E a aresta da base nada mais é do que a sua base do polígono. A aresta lateral é a altura e a aresta da base é o lado do seu polígono, abaixo, tá bom? Então pega essa, rapaziada. Vamos lá. Fiz aqui já a questão para vocês e vou estar falando passo a passo, ok? Beleza, olha só. Lembra que eu falei que a área da base é a mesma coisa dizer que é a área da figura geométrica plana que está aqui no chão? Vamos lá. Primeira coisa para você fazer, desenha a figura que está na base. Essa base aqui é quadrangular ou retangular? Quadrangular, né, pessoal? Quadrado. E ele não está pedindo a área da base? Beleza. Se a área da base é meu quadrado, logo ele está pedindo a área do quadrado para saber a área de base. Então são iguais, correto? Perfeito. Essa área da base é a mesma fórmula da área de um polígono de geometria plana. Isso aqui é um quadrado, então a nossa área de base é a área do quadrado. Nada mais é do que L vezes L, L ao quadrado. E a questão já te deu aqui, ó, 5 centímetros, 5 centímetros. Poxa, precisa fazer mais alguma coisa? Não. 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado. Dá o quê? A área de base igual a 25 centímetros quadrados. Beleza. Acabou por aí, Léo? Não acabamos, pois ele pede a área lateral, total e o volume. Vamos continuar? Na maioria dos casos, pessoal, vai haver questões que eles não vão te dar a figura e você vai ter que desenhar. Até aí você entendeu. E para onde eu vou começar, Léo? Para onde que eu vou iniciar numa questão de geometria espacial? Eu começo pela lateral, total, volume ou base? Bem, isso aí vai depender muito da questão, pessoal, tá? Mas se na pior dos casos ele te deixar na mão, como aqui, por exemplo, ele pediu todas as áreas e o volume, você começa pela qual? Pela área de base. Porque na maioria dos casos, a questão vai te dar a aresta de base e a aresta lateral, que seria a tua altura. E, pô, já que você já sabe como é que é a visão de você iniciar aqui a área da base, que seria a área da figura geométrica de área plana, né, que nesse caso aqui é um quadrado, então você vai começar pela área de base. Porque a área de base, ela vai estar pedindo em todos os cálculos. Olha aqui, ó, na área total e aqui no volume. Se você encontrar a área de base, já vai começar a fazer e montar 50% da questão. Então, quando for assim, começa pela área da base, porque da área da base é onde você vai pedir para fazer a sua área total e vai pedir para fazer a o seu volume. Beleza?
Ok, então já sei quanto vale minha área da base. Agora vamos saber agora o quê? A área lateral, né? É o que ele está pedindo. A área lateral é o quê? Lembra que eu falei que era o número de faces laterais ou o número, a área da figura geométrica lateral vezes o número de vezes seu aparecimento? Então, agora, pessoal, não vamos mais olhar a base, até mesmo porque a gente já sabe e já calculamos a área da base. Agora ele quer a área lateral. Ele quer aqui, ó, as que são as paredes do seu quarto, lembra? Ou seja, aqui você já imagina que não é mais um quadrado, mas sim um retângulo. Só que ele tem pé, né, pessoal? Se você deitar ele, se você deitar ele, o retângulo fica assim, ele só está em pé, ok? E qual é a área do retângulo, pessoal? Base vezes altura. Olha aí, outra fórmula de geometria plana. Área da figura geométrica lateral. Olha aqui, ó. Essa área representada lateralmente é o quê? É um retângulo. Não vai me dizer que é um quadrado não, tá? Te arrebento. É um retângulo. Qual é a forma do retângulo? Base vezes altura. E quantas vezes a gente forma essa caixa aqui por essa base lateral aqui? 4 vezes, né? Temos uma, que é da frente, 2, que é do lado esquerdo, 3, que é lá atrás, e 4, que é aqui do outro lado. Imagina, né? Um quarto onde temos 4 paredes, onde essas paredes são a sua área lateral, a sua base, a sua altura lateral, tá bom? Então, é ali que você vai encontrar a sua área lateral. Que são quantas? 4 vezes. Então, vai ser base vezes altura, porque é a área, né? A área da figura geométrica que está fazendo ali a parede do seu quarto, multiplicado por 4 vezes. Por quê? Ele é formada por 4 retângulos. Beleza? Para fechar esse quarto. Ok? Vamos lá. Base vezes altura vezes 4. Quanto vale a sua base? 5. Não é a área da base, não. É a base. Você está olhando em relação à figura, que é 5. E quanto vale essa altura? 7, que é a sua área extralateral. Vezes quanto? 4, que é a quantidade de vezes em que apareceu esse retângulo. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 4, 140 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Até aí, tudo bem? Se você não conseguiu entender, pessoal, vai no meu privado, troca uma ideia comigo, que a gente vai conversar um pouco melhor sobre essa questão, beleza? Já fizemos a área da base, fizemos a área lateral. Agora vamos fazer a total. Como é que vai ser? A área total igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Opa! Então já está tudo mais fácil, né, Léo? Exatamente, já deixamos mais chegadinho para você. Quanto vale a nossa área lateral? 140. É o que a gente já resolveu. Quanto vale a nossa área da base? Opa, 25. Mais 2 vezes, que é a da própria fórmula. Logo, a área total é 140 mais 2 vezes 25. 140 mais 2 vezes 25 dá 50. Portanto, nossa área total é de 190 centímetros quadrados. Opa, agora está tudo mais tranquilo, Léo, porque para mim calcular o volume é a área da base vezes a altura, tá certo? Corretíssimo. Quanto vale a tua área de base? Lá de novo, 25. Quanto vale a minha altura? Tu vai lá na figura. Você vai encontrar quanto? 7. 25 vezes 7, logo 175 centímetros cúbicos. Não confunda, pessoal. Já vi gente errando na prova por causa de falta de atenção. Fez a questão tudo certinho e tal, quando ia marcar no gabarito nas corridas, né? Confundiu centímetro quadrado com centímetro cúbico. Centímetros quadrados, toda e qualquer área, medida de área, seja ela quilômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, ela é de base, né? De potência de base 2, tá? E todo volume, seja ele quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, se fala em volúmetro, se fala em volume, tá? O seu valor é de potência de base 3, tá bom? Área, quadrada, volume, cúbico. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa segunda questão. Bem, pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Essa questão já é um pouquinho mais difícil, porque agora você vai trabalhar com raízes.
vai trabalhar com radiciação, tá? Mas não é difícil, tá? Não é difícil. Geralmente, quando a gente trabalha com radiciação na geometria espacial a nível intelectual da brigada, você só vai ter que saber ou multiplicar raízes ou somar raízes. Essa aula de radiciação a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas como na geometria plana, o nosso cronograma já foi pedido, primeiro que a radiciação, a gente vai já dar um adianto como é que vai funcionar a soma e a multiplicação de raízes, tá bom? Beleza. Vamos lá para o nosso seguinte exemplo. Seja um prisma hexagonal regular, opa, se é regular, todos os lados da minha figura geométrica da base são iguais. Logo, se aqui é 8, aqui também é um 8, aqui também é um 8, aqui também é um 8, aqui também é 8 e aqui também é 8. Beleza? De aresta lateral, como todos já sabem, tá? Se você prestou atenção no exemplo anterior, a aresta lateral é a mesma coisa que a altura. E a aresta da base é igual a 8. Se você prestou atenção, tá? A aresta da base é cada lado da base dessa figura. Beleza? Então, a aresta lateral desse hexágono, né, desse prisma hexagonal regular, vale 32 centímetros e a aresta da base 8 centímetros. Determine sua área da base, lateral, total e o volume. Como eu disse para vocês, né, pessoal? Ele mandou você calcular todas as nomenclaturas do seu prisma. Então, por onde que você vai começar? Pela área da base. Por quê? A área da base ela é constituída pela figura geométrica plana que está desenhada na sua base. Isso aqui é qual desenho, pessoal? Destaca ele. Que desenho lembra você? Esse desenho aqui. Um hexágono, né? Um hexágono. Ele é constituído por quantos triângulos equiláteros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, é como se fosse uma fatia da pizza dividida em 6 lados, onde esses lados são formados por triângulos e todos eles têm medidas idênticas. Então, todo hexágono ele é formado por 6 triângulos equilaterais. Triângulos onde todos os lados são iguais, beleza? Lembra que para um triângulo desse aqui, triangular equilateral, onde os lados são iguais, a fórmula era L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o óbvio tem que ser dito. Se para me formar um losango, eu tenho que ter 6 triângulos desse, logo, e se meu triângulo equilátero, um só, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, logo, um losango é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ou seja, 6 raiz de 3 igual a 6 vezes L raiz de 3 sobre 4. Beleza? É isso, Léo? Exatamente. Essa é a sua fórmula do hexágono. Vamos lá. A área da base é o quanto? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Logo, quanto vale o seu lado? Ó, são os de baixo, tá? Não são os de cima. De cima é a sua altura e a sua aresta lateral. Não confunda a aresta lateral com o lado. O lado você vê na base, relacionado à figura que está no seu chão e não a parte lateral das faces, ok? Então, 6 vezes 8 ao quadrado, porque aqui é formado pelo lado da base, vezes raiz de 3 sobre 4. Puxa, Léo, agora a gente vai começar a falar sobre raiz. É isso mesmo, meu parceiro. Mas eu vou te explicar de uma forma mais tranquila para você entender. Logo, 6 multiplica 8 ao quadrado, 64, vezes raiz de 3 sobre 4. Pô, dá para dividir, Léo. Ou dá para simplificar? Sim, ó. Pega o 64 e divide por 4. Quando dá 64 por 4? 16. Logo vai ficar 6 vezes 16 raiz de 3. Portanto, nossa área da base, nesse caso aqui, o que eu vou fazer, Léo? Eu vou multiplicar o 6 com 16? Exatamente. Vai pegar apenas o 6 com 16 e vai multiplicar. 6 vezes 16, 96. Ah, Léo, eu também vou multiplicar com a raiz? Não, a raiz deixa quieta. Só vai multiplicar com o número que está à frente dela, que é quem? 16. 6 vezes 16, 96. Repete a raiz de 3.
96 raiz de 3 centímetros quadrados, beleza? Na radiciação, pessoal, toda vez que você for multiplicar o número b por um número a em raiz x, você só vai pegar esses dois aqui. Você vai multiplicar eles dois, que vai ser BA, e vai repetir a raiz. BA de raiz x, beleza? Mas se você tiver que somar, vamos lá, B mais A raiz de x, esse B mais A raiz de x, ele vai ficar ele mesmo. Ele não vai se tocar, porque nas propriedades de radiciação só vai fazer alteração de números quando for multiplicação. Na soma, você deixa intacto, beleza? Vamos ver exemplos desse tipo. Área lateral, ele também pediu. Vamos lá? É a área da figura geométrica lateral vezes o número de vezes do seu aparecimento, ou seja, o número de faces. Vamos lá, a gente já olhamos qual era a base desse carinha aqui, que é um hexágono. Agora ele pediu para saber a área da figura geométrica lateral, ou seja, agora são as laterais. Concorda comigo que isso aqui não é um hexágono que está aqui na lateral? Perfeito, né? Isso aqui qual a figura? De um retângulo, só que ele está em pé. Logo, qual é a área do seu retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Quantas vezes ele se repete no hexágono? Hexágono. Então já fala hexa. Hexa é quantas vezes? 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, base vezes altura vezes o número do seu aparecimento, que é 6 vezes. Logo, a sua área lateral é... Quanto é a base? Que é a de baixo? 8. A altura? 32. Quanto é ali a sua... a quantidade de faces aparecidas no hexágono? 6. Logo, 8 vezes 32 vezes 6, que dá quanto? 1.536 centímetros quadrados. Vamos lá agora falando da área total. A área total é constituída por quanto? Pela área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu tenho minha área lateral? Tenho. Quanto é? 1.536. Beleza? Tenho minha área da base? Tenho. 96 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza. Então, vamos lá. Constituído pela multiplicação dele. Área total igual a 1.500 mais 2 vezes 96, 192 raiz de 3. Acabou aqui, Léo? Acabou, tá bom? Acabou. Vai ser só isso aqui. Ou, na pior das situações, se a prova for muito filha da puta, pode muito bem querer que você como é que se diz? Simplifique a sua resposta. A sua resposta sim está certa, tá bom? 1.576 mais 192 raiz de 3. Mas ele pode querer que você simplifique. Concorda comigo que isso aqui é igual a isso aqui? Bom, Léo, não sei. Calma que a gente vai saber. Qual é a jogada para você simplificar essa resposta aqui para essa? É você pegar esse carinha aqui, que é o maior, e dividir por ele. Por esse carinha aqui que está do lado da raiz, tá bom? É isso aí. 1.536 por 192 dá quanto? Dá 8. Logo, 8 vezes 192, 1.536. Meu amigo, é isso aí. Matemática, ela é perfeita. Então quer dizer, Léo, que você pegou o 192, repetiu, e depois pegou ele e pegou o 8, que seria a resposta da divisão desse para ser o cara que vai simplificar tudo? Exatamente. Você vai fazer a distributiva. Faz aí, tira a prova real. Pega aí 192 e multiplica por 8. Depois pega 192 e multiplica por raiz de 3. Você vai encontrar essa resposta daqui de cima. Olha só. 192 vezes 8 dá 1.536. Mais 192 vezes 3, vezes raiz de 3. Olha aqui, ó. Aqui temos um 1 oculto, certo? Então, 192 vezes 1 raiz de 3 dá 192 raiz de 3. Logo, essa resposta aqui é a mesma coisa que essa, só que simplificada. Repetindo, para mim simplificar, pega esse, divide por esse. Deu a resposta? Vamos supor, deu 8? Bota aqui. E esse cara que está do lado da raiz, ele vai sair para fora em evidência. Você vai botar entre parênteses, vai pegar a resposta da divisão desses dois aqui e vai somar
deixando a raiz sozinha. Entendeu? Isso é você fazer uma, digamos, uma distributiva ao contrário. Beleza? Então, agora você já sabe como fazer a jogada e como você trabalhar com raízes na multiplicação e na soma. E agora, por último, vamos falar do volume, certo? O volume é dado pela fórmula área da base vezes altura. Quanto vale a tua área da base? 196 raiz de 3. Quanto vale sua altura? 32. Logo, 96 dá para multiplicar desse lado aqui, Léo? Sim. É a mesma coisa que 32 vezes 96 raiz de 3. Tá? A ordem dos fatores não altera a soma nem o produto. Então, 32 vezes 96 dá 3.072. Repete a raiz de 3 aqui embaixo. 3.072 centímetros cúbicos. Belezura? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, vamos pegar uma outra questão que pode cair raízes, tá? Isso aí vai depender muito, pessoal, da fórmula do seu polígono regular de área de base. Lá, o hexágono é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, a área do hexágono. E a do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, você vai trabalhar com raízes. Não tem muito jeito, infelizmente. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Um prisma regular possui aresta de base de 4 centímetros e sua aresta lateral de 20 centímetros. Calcule respectivamente. Opa! Olha ali, Léo. Um prisma triangular regular. Lembra que eu te falei? E quando fala que é regular, é porque todos os lados, ó, da base, ó, a tampa, ó, todos os lados são iguais. Nesse caso, a gente está tomando como referência a área que tem aqui abaixo da base, né, o desenho da base, ou o desenho da tampa, que são iguais. E aqui você vê o quê? É um triângulo. E se o triângulo aqui ele é regular e possui todos os lados iguais, a gente está falando de qual tipo de triângulo? Um triângulo equilátero, né, pessoal? Então, qual é a fórmula do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Opa, então a gente pode imaginar que a área da base é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É isso, Léo? Exatamente, porque a base ela é constituída por um triângulo equilátero. Então, a área dele é igual à área de base. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto vale o teu lado? Ó, a área de base, 4 centímetros. Então, aqui é o meu L. Então, vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Quanto que vale 4 ao quadrado? 16. Beleza? Repete a raiz de 3, repete o 4. Dá para dividir, ó, aqui, ó, número natural com número inteiro natural? Pode, ó. 16 dividido por 4 dá 4. Repete a raiz de 3, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Vamos agora descobrir a área da figura geométrica lateral, que seria a área da face, tá bom? Quantas vezes se repete essa face do prisma, tá bom? A área lateral é a área da figura geométrica lateral, ou seja, a área dessa figura agora em pé. Não é mais agora a base, agora é a lateral dela. Aqui não era por um triângulo equilátero, então em cima vai ser o quê? Formada por retângulos. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Por isso que a área da figura lateral. A figura é um retângulo, então a área dela é de um retângulo, base vezes altura. E ela se aparece quantas vezes aqui nesse prisma? Uma de um lado, duas do outro e 3 lá atrás. Concorda comigo? Então vai ser 3 vezes no número do seu aparecimento. AFGL vezes NAP. Logo, a base é 4, a altura é 20. 4 vezes 20, 60. 60 vezes 3 dá 240 centímetros quadrados. Ah, Léo, mas por que eu fiz a área lateral? Por quê? Porque a gente vai responder agora. Porque a área lateral ela é pedida para a forma da área total. Beleza? Aqui, ó. E pede aqui na questão o quê? O volume e a área total. Mas olha aqui, ó. A área total, ela é constituída pela área lateral também. Então, por isso que a gente fez a área lateral. Beleza? Vamos continuar. Volume. Volume. É área da base vezes altura. Vamos voltar lá para a base. Tá? Quanto valeu a sua área de base aqui? 4 raiz de 3. Beleza? Lembrando, não está falando do lado da sua figura da base. Está
falando agora da área da sua base. Já foi calculada, que é quanto? 4 raiz de 3, beleza? 4 raiz de 3 vezes a altura. Quanto vale a altura? Ou seja, a aresta lateral? 20. Pego esse 20 e multiplico somente com 4. 4 vezes 20 dá 80. Repito a raiz de 3. Logo, é 80 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Para a área total, já sei o meu volume. E agora eu vou saber minha área total. A área total igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, já sei? Sim, ó. Quanto é? 240. Pego ali 2, que é da própria fórmula. E agora pego o resultado da área da base. Quanto é a área da base? 4 raiz de 3. Ó, 2 vezes 4, raiz de 3. Logo, vou pegar esse 2 aqui, vou somar com esse 240? Não, esse 2 aqui é constituído pela a parte do número da raiz. Você vai repetir 240 e agora você vai somente multiplicar esse 2 com a raiz, tá? O número que está acompanhado da raiz. 2 vezes 4, 8. Repito a raiz de 3. 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Logo, minha área total é 240 mais, é isso mesmo, 240 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas por que, Léo? Porque isso aqui é um número enquadrado nos números inteiros naturais. E enquanto o 8 raiz de 3 não é somente o raiz de 3, é 8 raiz de 3. O que significa isso? É 8 raiz de 3, isso aqui, ó. 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Ó, não, é raiz de 3 mais 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 raiz de 3. Olha quantas raízes de 3 tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso tudo aqui é equivalente a 8 raiz de 3. Ok? Então você vê que é diferente. É tipo um polinômio, só que com raízes. Tá? Então é 240 mais 8 raiz de 3. O que a gente pode fazer? Pode simplificar. Pega aqui, como eu falei, pega esse aqui, que é o 240, divide por 8. Quanto vai dar? O resultado de 1 para esse vai ser um número igual. Sempre vai ser. Nesse caso, vai ser 240 por 8 é igual a 30. Logo, o 8 dá para multiplicar tanto para 240 quanto até mesmo para o próprio raiz de 3. Concorda comigo? Então, o 8 ele vai sair da raiz. E agora você vai pegar o resultado deles dois. 240 por 8 dá quanto? 30. Logo, 30 vai ficar no lugar de 240. Porque é uma distributiva inversa. Beleza? Você vai pegar o 8 e vai multiplicar por 30. É a mesma coisa para isso aqui, 240. E o 8 vezes raiz de 3 dá 8 raiz de 3. Por isso que você simplificou. Essa resposta nada mais é igual do que essa aqui, tá bom? Só que de forma simplificada. Ok? Então, logo, o seu volume é 80 raiz de 3 e sua área total é 8 que multiplica 30 mais raiz de 3 centímetros quadrados. Ou 240 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Pode ser. Vamos lá para a nossa última questão? Já até cansei. Vamos para a nossa última questão. Você viu que a gente falou de 4 tipos de prismas, tá? Mas é como eu falei. Ele pode pedir uma base pentagonal, pode pedir uma base heptagonal, pode pedir uma base N, né, vezes, desde que seja um prisma formado pelas mesmas figuras de cima e embaixo, tá bom? Vamos fazer então a última questão. Eu estou apresentando aos senhores os prismas mais famosos, mais cobrados em prova, que é o hexágono, que é o do quadrado, que é o do triângulo equilátero e triângulo retângulo, mas pode cair os outros, como eu falei. O que vai definir para os senhores é a figura que está na base daquele seu prisma, tá bom? E o que vai definir para os senhores, a exceção. É somente no triângulo retângulo que vai possuir como é que se diz? As questões diferentes, tá bom? Vamos lá. Encontramos aí uma questão de triângulo retângulo, olha só que coincidência. Determine a área da base, a área lateral e a área total e o volume de um prisma reto de altura igual a 8 centímetros e cuja base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Opa, professor, então quer dizer agora que a questão já mudou. Um conceito de prismas triangulares. É isso? Exatamente. Lembra que eu acabei de falar para vocês
uma caralhada de vezes que o triângulo retângulo é a exceção da coisa, onde a área lateral vai ter uma fórmula diferente e ele vai ser feito de fórmulas diferentes. Então, é aqui que a gente vai encontrar o pulo do gato. Vamos lá, se é um triângulo retângulo, qual é a fórmula mais famosa que todos os senhores já conhecem? Lembra que a gente estudou lá nas relações métricas do triângulo retângulo? Então, qual é a fórmula mais famosa no triângulo retângulo? É isso mesmo, Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, cara, já vai matar a questão aqui, tá? Sempre ele vai te dar um dos dois dos três lados do triângulo retângulo e vai pedir o terceiro. Nem espera, pessoal. Já vai e faz logo de cara o Teorema de Pitágoras. Acabou, Léo? Não, isso aqui é só o início do problema. Mas eu já estou te dando um pontapé inicial, onde ao invés de ser a área da base, já vai meter logo de cara resolvendo o Teorema de Pitágoras. É o que a gente acabou de fazer. Ele te deu aqui os lados do triângulo retângulo, 3 e 4. E quer descobrir o último, que é o terceiro lado. Podia colocar o 3 e o 4 em qualquer um dos pontos aqui, tá? Só que desde que você saiba resolver a questão, tá de boa. Eu quis facilitar para mim, tá? Botei o 3 e o 4 aqui nos catetos, tá bom? Opostos e adjacentes. E o x, que eu quero encontrar, botei na hipotenusa. Aqui fica mais fácil, né? Teorema de Pitágoras nele, pessoal. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Logo, eu quero saber o meu x, que está na hipotenusa. Logo, então vai ser x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 4 ao quadrado, 16. 9 com 16, 25. O que é potência de um lado vai passar a ser raiz do outro. Logo, raiz de 25, logo meu x é igual a 5. Opa! Todo triângulo retângulo constituído pelas medidas 3, 4 e 5, tá? Seja lá em que posição for, mas desde que seja característica dessas medidas, ele é chamado de triângulo pitagórico, tá? É um triângulo, digamos, como se diz, fundamental das relações métricas do triângulo, beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já fizemos o Teorema de Pitágoras, vai ficar tudo mais fácil da gente entender o porquê que a gente fez isso. Concorda comigo que a gente sabe o cateto adjacente e o cateto oposto, que seria 2 dos 3 lados desse prisma? Sim. Então, para me saber o terceiro lado, obviamente eu teria que saber quanto valeria ele. E a gente só soube pelo Teorema de Pitágoras. 3, 4 e 5, beleza? Continuando. Quanto vale a área da base, pessoal? A área da base de um triângulo retângulo, quanto vale ali? A fórmula é cateto adjacente vezes cateto oposto dividido por 2. Ou seja, é o semiproduto dos catetos é igual à área do triângulo retângulo. Ou seja, o triângulo retângulo, nesse caso aqui, é a sua área de base. Então, cat1 vezes cat2 sobre 2. Quanto vale teu cat1 aqui? Cateto oposto. 3. Quanto vale teu cateto adjacente? 4. 3 vezes 4, 12. Beleza? Ah, Leandro, mas se eu tivesse colocado 4 aqui na hipotenusa e encontrado aqui o lado onde estava o 4 e o 5? Beleza, não ia mudar em nada. No final das contas, o resultado ia ser o mesmo, tá bom? Desde que você saiba a área da base do triângulo retângulo, tá tudo certo. A ordem dos fatores não altera a soma e nem o produto, tá bom? Então, a área da base, 6 metros. 6 metros não, 6 centímetros quadrados. Vamos lá para a área lateral? A área lateral, lembra que eu disse que a área lateral ela tem uma fórmula diferente? Então, nesse caso aqui, já não vai ser a área da face, mas o número de quantidade do aparecimento. Por quê? Porque ela não é uma figura geométrica regular. Ela não é uma figura onde todos os lados da sua face são iguais. Elas têm medidas diferentes. Por mais que sejam iguais, mas as medidas não são, entendeu? Então, temos uma fórmula diferenciada. Você vai pegar o lado de cada uma delas, multiplicar com a sua altura e no final vai somar todos os lados. É isso aí, meu amigo. Vai pegar o lado A vezes a altura mais lado B vezes a altura mais lado C vezes a altura. Logo, tu encontra a área lateral do seu triângulo, do seu prisma triangular retangular. Vamos lá? Quanto vale o teu A? Eu botei que seria o 5, que aqui é a hipotenusa. Quanto vale a altura? 8.
Quanto vale o teu lado do cateto oposto ou adjacente? 4. Quanto vale a tua altura? 8. Quanto vale o lado do teu cateto adjacente, o oposto, do outro lado ali, tanto faz? 3. Quanto vale a tua altura? 8. Logo, você vai pegar o produto de cada uma e somar todas elas. E aí você encontra a sua área lateral. 5 vezes 8, 40. Mais 4 vezes 8, 32. Mais 3 vezes 8, 24. 40 com 32, 72. 72 com 24. Logo, teremos 96 centímetros quadrados. 72 por 24, deixa eu dar uma olhada aqui, 72 mais 24. Isso aí, 96 centímetros quadrados. Vamos lá, encontramos a nossa área de base, a área lateral, agora falta o total e o volume. Vamos lá? A área total é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Temos as informações já? Sim. Quanto vale a sua área lateral? 6. 96. Olha aí. Mais 2 vezes a área da base. Quanto vale a tua área da base? A área da base vale quanto? 2 vezes o 6, certo? 2 vezes 6 dá 12. Logo, 96 mais 12, 108. Ok, pessoal? Então vai ficar tudo mais fácil. Vamos pegar agora o valor do volume. Falta agora o volume para nós fechar o caixão. Quanto vale a tua área da base? 6. Quanto vale a tua altura? Olha lá na figura. 8. Logo, 6 vezes 8, 48 centímetros cúbicos. Bem, pessoal, então é isso por hoje, tá? Falamos sobre as partes da geometria espacial, né? O seu conceito inicial com prismas. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem todos com Deus. Essa é a nossa última aula de 2024. Desejo a todos um Feliz Natal, tá bom? Um próximo Ano Novo. Semana que vem teremos já o nosso simulado, beleza? E qualquer dúvida, pessoal, reportem a mim no meu WhatsApp, no número privado, ou no grupo, tá bom? Às vezes a sua dúvida é a dúvida do coleguinha. Ok, pessoal? Tamo junto, fiquem todos com Deus e nos encontramos na próxima aula. Até mais, pessoal. Tamo junto.